Saudações, nobres alunos, sejam bem-vindos à aula de Teoria Geral do Direito. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Salles. Ingressaremos hoje em um novo capítulo de estudo. E que capítulo é esse? Dinâmica e consistência do sistema. Já encaminhei o material para vocês. Ele é, de certa forma, uma continuação do capítulo anterior, onde nós tratamos de fontes do direito. Estudamos as leis, estudamos a jurisprudência, a analogia, de forma mais sucinta os princípios. Voltaremos de novo nesse assunto. E agora estudaremos a dinâmica e a consistência do sistema. Como disse, é uma continuação, é um complemento do capítulo anterior. Dentro da dinâmica e consistência do sistema, estudaremos o fenômeno da revogação, repristinação, desuso, caducidade, retroatividade de lei, a diferença entre inexistência, nulidade e anulidade. Falando de revogação, nós podemos primeiro criar um conceito, ok? O que é revogação? É quando uma lei retira a validade de outra lei. Aqui devemos observar o que chamamos de paridade de forma. Paridade significa que tem que ser par, tem que ser igual, ok? E a forma é o modo como isso é feito. Deixa eu tentar esclarecer de um modo mais claro. Nós já acompanhamos todo o processo legislativo, como ele se inicia, né? Existe um projeto de lei, alguém propõe um projeto de lei, e esse alguém são algumas autoridades legitimadas, que nós já estudamos quem são. Existem autoridades legitimadas para a lei ordinária e lei complementar, que são as mesmas autoridades. Existe uma lista, um rol, nós já estudamos. Existem autoridades legitimadas para propor a emenda à Constituição. Existe uma autoridade legitimada para publicar uma medida provisória, bem como existem outras autoridades legitimadas para outras espécies normativas, que serão melhores estudadas em direito constitucional, como o decreto legislativo, a resolução, a lei delegada, ok? Então, quem tem a legitimidade propõe a lei, há tão somente um projeto de lei, e o projeto não é obrigatório, aí ele passa pela análise das comissões de Constituição e Justiça, depois ele passa pela análise meramente opinativa. Quando eu digo meramente opinativa, eu estou querendo dizer que a segunda comissão não tem o poder de arquivar. Que comissão é essa? As comissões temáticas ou materiais. Como assim? A Comissão de Constituição e Justiça, chamada CCJ, eles vão analisar se o projeto viola ou não a Constituição. Não violando, eles dão um parecer, ele segue para a próxima fase. Violando, a Comissão de Constituição e Justiça tem o poder de arquivar o projeto. Ponto. Morreu. Já era. Agora, olha que interessante. Um membro da Comissão de Constituição e Justiça, ele pode dar um parecer favorável, no sentido de que o projeto não viola a Constituição, e na hora de votar, se ele concorda ou não com aquele projeto em plenário, ele pode votar contra. Por exemplo, o que ele vai pensar? Esse projeto não viola a Constituição, tudo bem, mas eu não concordo, ele não é bom para o Brasil. Isso pode acontecer, não tem problema, né? Então, passou pela Comissão de Constituição de forma positiva, passa para a Comissão Temática. O que é a Comissão Temática? São especialistas, são parlamentares especialistas em alguns assuntos. Pode ser um assunto ambiental, um assunto de minas e energia, um assunto de segurança pública, de educação, de saúde, enfim. Mas essa comissão temática só dá um parecer de forma opinativa. Estou opinando se ele é bom ou não. Aí vai a votação. Se aprovado, ele passa para outra fase, né? O presidente pode sancionar ou vetar, vocês estão lembrados disso, né? Ele pode vetar de duas maneiras. Se o presidente verificar que o projeto é inconstitucional, ele veta, é o veto jurídico. Ou se ele verificar que o projeto não é bom para o Brasil, é o veto político. Se o presidente sancionar, ou seja, se ele concordar, aí ele vai promulgar, ele vai publicar e a lei já tem força obrigatória, certo? Ela vai passar por um período chamado vacatio legis, né?
que é um período que ela fica com a aplicação suspensa. Ela já existe, ela já tem número, tá? Mas ela vai ficar com a aplicação suspensa para que a comunidade jurídica estude, entenda, se adeque, ok? Aí a lei já passou a ter validade, vigência e eficácia no ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos uma lei. Ok, a lei passa a vigorar. Existe a lei está lá. O Código Civil anterior ao que nós temos hoje, ele era de 1916. E obviamente que ele começou a ser feito muito tempo antes. Os estudos indicam que ele se inspirou no Código de Napoleão, que era do século anterior, que era um código inclusive muito bem feito, muito técnico. Inspira os códigos até hoje. Uma das grandes contribuições de Napoleão. Ele tinha até muito orgulho disso. Aí o nosso Código Civil anterior ao que temos hoje, que foi inclusive o código que eu estudei no meu período de faculdade. Quando eu formei, mudou o código. Olha só. Ah, foi ruim, Bruno? Não. Mas você estudou a faculdade inteira um código. E quando você forma, vigora outro, que bom. Porque os profissionais mais defasados, mais antigos, que tinham nome, que estavam estabelecidos, igualou a quem estava entrando. Igualou de certa forma, né? Mas assim, é uma oportunidade. E durante muito tempo, só se perguntava em concurso público artigo puro do código, porque ainda não tinha doutrina consolidada, jurisprudência consolidada. Então, durante muito tempo, só se caía questão de artigo puro. Agora que já tem uma doutrina mais forte, mais consolidada, aí eles perguntam doutrina, perguntam jurisprudência também em concurso. Mas durante um tempo foi só artigo. Ou seja, meu amigo, senta, bota o livro na sua frente e vai estudar. Todo dia um pouquinho é igual o tijolinho da obra. Todo dia um pouquinho é igual a formiguinha fazendo o buraco ali. Todo dia tira um grãozinho, toda hora tira um grãozinho. Rapidinho a tarefa está concluída, né? Bom, Código Civil de 1916. Durou até 2002. Durou muito tempo. O que acontece? Ele passou por um processo legislativo, igual eu acabei de ensinar para vocês. Foi discutido, votado, sancionado, publicado, enfim. Está em vigor. Está em vigor, está sendo aplicado, todo mundo obedece, nós temos um Código Civil, beleza. Só que ele começou a ficar ultrapassado. Começou a não atender os anseios sociais, começou a não atender às expectativas. Ele não regulamentava, né? Várias questões importantes. O novo código também não, tá? O novo código, apesar de ser de 2002, ele já nasceu velho. Porque ele demorou mais de 20 anos para ficar pronto. Discutia, votava, ia para lá, ia para cá, consultava especialista, consultava técnico, tinha audiência no Congresso para discutir um tema, aí vários especialistas iam lá dar aula, explicavam, escreviam, para lá, para cá, para lá, para cá. O Código Civil nosso já nasceu velho, porque ele não cuida de várias questões importantes. Por exemplo, já expliquei para vocês, união homoafetiva. Nós temos que usar um raciocínio de analogia para a união estável entre homem e mulher, para regulamentar uma união afetiva, e esse nome afetivo é importante, entre pessoas do mesmo gênero ou do mesmo sexo, como queiram. O Código Civil não regulamenta. Eu tenho que usar por analogia. Olha que interessante. A chamada gestação socioafetiva, vulgo barriga de aluguel. O Código Civil não fala sobre isso. Porque às vezes a mulher tem um óvulo, mas ela não consegue gerar. Mas ela quer ter um filho. E aí, pode? Não pode? Como é que funciona? Pode ser pago? Tem que ser voluntário? E aí? Quais os limites éticos para isso? E aí? Ele não regulamenta. Como é que faz? Há várias outras situações, né? Principalmente relacionadas ao comércio eletrônico. Ah, Bruno, tem um Código de Defesa do Consumidor, tem leis e tal, mas o Código Civil não fala. São vários assuntos, né, que não foram introduzidos no novo Código Civil. Apesar dele ser moderno e bom, há quem diga que ele já nasceu velho. Tá, tudo bem, vamos lá. Mas como é que funcionou isso, Bruno? Como é que foi essa troca de código? Justamente pelo fenômeno da revogação. Uma lei só pode ser revogada por outra lei. Vale lembrar que o Código Civil, a gente fala Código Civil é um apelido que a gente dá.
É uma lei que tem um número, e é uma lei ordinária. O nosso Código Civil é uma lei ordinária, tem um número, certo? Tecnicamente ele é uma lei ordinária, chamamos de Código Civil. Então nós tínhamos o Código Civil de 1916. Quando foi em 2002, entrou em vigor o novo Código Civil. Veja, o novo Código Civil revogou o antigo. Essa palavra revogação é uma palavra técnica, tá? O que é revogação? É quando uma lei retira a validade de outra lei. Se o Código Civil de 1916 tinha o status de lei ordinária, o novo código também deve ser uma lei ordinária, e só porque ele tem o mesmo status que ele pode revogar a anterior, certo? Paridade de formas. O que é revogação? É quando uma lei retira a validade de outra lei. O artigo 2045 do Código Civil diz expressamente que o Código Civil anterior foi revogado. O que ele fala? Ele fala o seguinte: se eu não estou enganado, é o penúltimo artigo do Código Civil. Olha só, vocês têm 2045 artigos para aprender durante o curso todo, só em Direito Civil. É pesado? É difícil? Não é não. Pega um pouquinho todo dia, todo dia. Eu sei que não é todo mundo que tem esse tempo, né? Mas quem tem tempo, meu amigo, pega o Código Civil e todo dia você lê. Todo dia, todo dia. Quando você enjoar daqueles artigos, você passa para os próximos. Beleza, aí depois de umas 2, 3 semanas você volta nos primeiros, senão você esquece. Depois eu ensino como é que a gente faz isso, tá? Eu fiz isso com o Código Civil, com o Código de Processo Civil, com a Constituição. Ah, Bruno, é pesado, é difícil? Depende. Se você começar hoje para ter resultado daqui a 5 anos, não. Agora, se você faltando um mês para a prova, um mês para o exame de ordem, um mês para o concurso que você quer fazer, aí é difícil. Nossa, dei uma sorte, passei na OAB sem saber muito. Aí você tem audiência. Aí você tem que atender cliente. E você vai despreparado. Ah, eu tenho um mês para aprender. Você não vai aprender com um mês. Então, conselho, começa agora. Começa agora. Pega 1 hora todo dia só para estudar artigo de Código Civil. Independente de ser ou não a matéria que você já está estudando em sala de aula. Mas vejam, os artigos que você já estudou em sala de aula foram bem explicados. Você leu a doutrina, a professora explicou e coisa e tal. E você, de repente, já tem uma base, que é a base da Teoria Geral do Direito comigo, Teoria Geral da Constituição, Teoria Geral do Processo, várias matérias, né? Sociologia, filosofia do direito. Você já tem uma base para você ler o artigo e entendê-lo, tudo bem? Mas isso agora nem interessa tanto. Artigo 2045 do Código Civil. Olha o que ele diz. Revogam-se a lei 3.071 de 1º de janeiro de 1916, o Código Civil. Notem que eu disse que o Código Civil é uma lei, tá? E a primeira parte do Código Comercial, que é a Lei 556 de 25 de julho de 1850. Notem, é uma revogação expressa. O novo Código Civil revogou o anterior. Note que isso entra no conceito que eu expliquei para vocês de revogação. Revogação é quando uma lei retira a validade de outra lei. Então é mais ou menos assim. Há uma proposta de lei, alguém propõe um projeto de lei, ele passa regularmente pelo processo legislativo, entra em vigor. Bruno, ele vai vigorar até quando? Não sei. Até quando outra lei o revogue. Que foi o que aconteceu com o Código Civil. Olha quanto tempo que ele durou. Ele durou quase 100 anos, né? De 1916 até 2002, se vocês fizerem a conta aí, vai dar o quê? Uns 88 anos. Durou bem, né? Porque a sociedade é muito mutante. A sociedade, ela está sempre sofrendo transformações. E um código para durar 80 e tantos anos durou bem. Veio o novo. Quando o novo veio, ele revogou o anterior. O anterior deixou de ter validade no nosso ordenamento jurídico. Tudo bem? Depois eu tenho que explicar a diferença de vigência e vigor, ok? Ele perdeu a vigência, mas ele conserva algum vigor porque algumas situações que foram consolidadas sob a égide da lei anterior ainda são válidas. Calma que depois eu explico isso.
Eu consegui me fazer entender explicando revogação? Se sim, prosseguimos. Se não, me interpele no fórum. Nós teremos fórum semana que vem, na terça-feira, durante o nosso horário de aula, tá? O que eu estou pensando em fazer? Ou é um fórum ou é uma live. Eu estou pensando em fazer o fórum, que vocês podem me perguntar no fórum e eu vou estar disponível para vocês, certo? E eu quero fazer de repente uma live, mas eu quero juntar umas 2 ou 3 aulas como um plus. Eu não quero ou o fórum ou a live, que é isso, parece que a faculdade propôs, ok? Não, eu faço o fórum, vocês me perguntam, eu respondo, tá? E juntando umas 2 ou 3 aulas, eu faria uma live como um plus. Ou seja, algo além do fórum que eu vou fazer. Que aí a gente discute, conversa. Eu acho que foi bem legal a ideia das lives. Bom, continuando. Eu tenho a revogação expressa e a revogação tácita. Esse exemplo que eu dei para explicar o que é revogação foi um exemplo de revogação expressa. Por quê? Porque eu tenho um artigo dizendo que a lei anterior está revogada. Ponto. Eu tenho um artigo para falar isso. Logo, é expressa. Como seria a revogação tácita? Bruno, o que é tácita? Vou dar alguns exemplos do que pode ser considerado tácito. Tácito é aquilo que não está expresso, mas está muito claro, está muito óbvio. Quer ver um exemplo? Vamos lá para o direito do trabalho. Bruno, eu vou estudar direito do trabalho lá no 5º período, 6º período, 7º, não sei quando que começa o direito do trabalho, mas só sei que não é agora. Como é que funciona isso, Bruno? Vocês vão estudar lá com a professora Aline, brilhante professora, ou com o professor Bruno Esquisato, brilhante professor, advogado fantástico, cara reconhecido em Ubá em região como um advogado trabalhista. Nós temos um time fantástico, né? Aí vocês vão estudar lá com o Bruno, com a Aline, que é o seguinte. Imagina a seguinte situação. Um fazendeiro A é dono da fazenda A. Fazenda grande, fazendão. O cara nem sabe quanta terra, onde começa, onde termina a terra dele. Não, sabe sim. O cara é fazendeiro, ele sabe, né? Mas ele não consegue vigiar o tempo todo. A fazenda dele é muito grande. E o vizinho dele é o fazendeiro B, dono da fazenda B. O cara nem mora lá. O cara tem lagado, eucalipto, plantação de cana. O cara tem curral. O cara tem tudo que você imaginar na fazenda dele. A fazenda dele é bem grande. E ele contrata uma turma para roçar o pasto dele. Para capinar em volta da cerca, que se pegar fogo não pega fogo na cerca. Então o cara contrata uma turma lá para fazer um trabalho. Essa turma também não mora na fazenda, eles não são empregados dele, são contratados eventualmente para prestar um trabalho para ele. E eles vão lá, né? Chega lá no ônibus. Antigamente tinha pendurado no caminhão, né? Hoje não pode. Além de ser infração de trânsito, é infração da área de trabalho também, dá o maior problema. Mas, né, eles são contratados, eles chegam lá e eles erram. Quem os contratou foi o fazendeiro B. Eles erram de fazenda, uma vez que elas são confrontantes. Nenhum dos dois fazendeiros moram lá. Eles chegam lá, erram de fazenda, ok? Foram contratados pelo fazendeiro A. Eles chegam na fazenda B e começam a trabalhar. Nesse dia o fazendeiro B tá lá. Tá lá na sede, coisa e tal, foi almoçar na fazenda. E olha aquela turma lá roçando o pasto dele. Capinando em volta da cerca, arrumando a cerca. Ele olha aí, quem é aquele povo ali? Eu não mandei ninguém trabalhar ali. Não contratei ninguém, estranho. Muito estranho. Não mandei ninguém tá ali, o problema é deles. Tá me ajudando, tá roçando meu pasto, tá capinando, tá resolvendo tudo, tá matando lá o cupinzeiro, tá... Bom, deixa eles lá, não mandei. Aí os caras trabalham pra caramba durante uma semana e o cara tá lá, todo dia. Vendo os caras trabalharem nas terras dele. Eu não mandei ninguém lá. Aí os caras trabalham debaixo de sol, tem cobra, tem marimbondo, e tá lá suando, ralando a mão toda, cheio de calo, e deixou lá, ó, limpinho o pasto, serviço exemplar.
Aí eles vão cobrar, falar, olha, nós trabalhamos a semana toda e vim receber, né? Viemos receber. O cara, não vou te pagar, não. Te conheço. Não, mas você contratou a gente aqui para poder limpar a fazenda aqui, nós fizemos o trabalho. Não te contratei, não. Ah, mas uai, você não chama Zé? Não, eu chamo João. Zé é o cara da fazenda do lado aqui. Dono da fazenda A. Eu sou dono da fazenda B. Meu nome é João, não me chamo José. Tem nada com vocês, não vou pagar, não. E aí, ele tem que pagar ou não? O que vocês acham? Que o trabalho foi feito. Ah, mas eu não contratei ninguém. Mas você não viu os caras trabalhando? Vi. Você não poderia ter falado, ô, o que vocês estão mexendo aí? Não, o cara contratou a gente. Não, eu não contratei ninguém, não. Aí, ou seja, o problema seria resolvido de cara, né? Eles iriam para a fazenda certa e iriam executar o trabalho no local correto. E ele tem que pagar ou não? Tem. Porque quando ele viu e não tomou providência, não falou nada, tacitamente ele aceitou o contrato de trabalho. O que é tácito, né? É algo que não é expresso, mas é uma forma de manifestação de vontade. Ele manifestou a vontade dele de forma tácita quando ele viu e não se opôs. Viu que os caras estavam trabalhando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quando chegou na sexta-feira, ele vai dizer que não vai pagar? Ou seja, tacitamente ele manifestou o consentimento em relação àquele trabalho. Então ele vai ter que pagar sim. Meu, por quê, moço? Chegou uma turma lá com a foice na mão, né? Depois de trabalhar uma semana querendo receber, não paga não pra ver. Não paga não pra você ver o que vai acontecer, né? Mas de todo modo, foi uma manifestação tácita de consentimento. Quer ver um outro caso? No interior, o bar não tem isso mais, não. Ah, acredito que não, né? Talvez num bairro mais afastado, um bairro mais distante, no distritos aí, pode ser que exista. Mas em cidade pequena ainda tem isso. O padeiro, todo dia de manhã o cara sai na bicicleta, hoje é na moto, né? E sabe que aquela família consome todo dia 6 pães e 1 litro de leite. Ele pega e deixa ali pendurado, no portão. Aí fazer isso em um bar. O cara nem chega a entregar, meu amigo. Eles vão meter um assalto no cara, vão roubar o pão, o leite, o dinheiro do cara, a moto, e não tem jeito mais, né? Mas em cidade pequena ainda tem. Eugenópolis tinha isso. O cara passava, deixava 6 pães e 1 litro de leite. Aquela família menor, eu vou deixar 3 pães ali e 1 litro de leite a cada 2 dias. Eles estão de regime, essa família está de regime. Aí ele passa na outra família e vai, ou seja, ele deixa pendurado. E se eu tô ali, se eu tô pegando, no final da semana ou no final do mês eu vou ter que pagar, né? Você chega lá na padaria com a cadernetinha e vai acertar a conta. Veja, quando eu vou à padaria pessoalmente, falou, me dá 6 pães aí e 1 litro de leite. É um contrato expresso, concordam comigo? Agora, se o cara deixa todo dia ali no meu portão pendurado, se eu tô pegando e consumindo, eu tenho que pagar. Ou eu vou chegar e dizer, não, eu não mandei você colocar isso aí, eu não falei o que eu queria. Não, ontem eu só queria 5 pães e você deixou 6. Não, tacitamente eu tô aceitando. Entenderam o que é tácito? Espero que sim. Em caso negativo, me interpele no fórum. Vamos lá. Existe, Bruno, revogação tácita? Sim. Por exemplo, eu tenho uma lei que versa sobre um assunto, tudo bem? Essa lei passou pelo processo legislativo, passou pela vacatio legis. Vocês estão lembrados do que é vacatio legis, né? Se não tiverem, também me interpelem no fórum. O projeto de lei passou pelo processo legislativo regularmente, teve a vacatio legis, entrou em vigor. Aí depois eu tenho uma nova lei, que também passou pelo processo legislativo, também passou pela vacatio legis e entrou em vigor. Só que essa lei trata do mesmo assunto que a anterior, porém de forma incompatível com ela. Lógico, né? Se eu precisei fazer uma nova lei, obviamente que ela vai ser diferente da anterior, senão eu deixava a anterior. Só que ela não diz expressamente, como diz o novo Código Civil, que a lei anterior que versa sobre o mesmo assunto está revogada. Só que ela está revogada, de forma tácita. De forma tácita. Por quê? Eu tenho uma nova lei que versa sobre o mesmo assunto, mas que regulamenta aquele assunto de forma diferente que a lei anterior. Então, de forma tácita, a nova lei revogou a anterior. Bruno, isso pode? Não é recomendado, mas pode. Isso pode acontecer.
Porque, na verdade, é o seguinte, quando eu tenho um confronto entre leis, a primeira coisa que eu vou olhar é a hierarquia. Uma das duas leis tem hierarquia superior à da outra? Vale. Aqui tem hierarquia superior. Concordam comigo? Isso vocês já sabem. Bruno, e se eu tenho duas leis que têm o mesmo status na pirâmide gaussiana? Ou seja, as duas leis confrontantes têm a mesma hierarquia. O que eu faço? Eu vou olhar qual é mais nova. Veja, olhando qual é mais nova, nada mais é que aplicar o raciocínio da revogação tácita. É a mesma coisa. Eu posso explicar a mesma coisa de modo diferente. Bruno, eu tenho duas leis que estão se confrontando. Deixa eu olhar a hierarquia delas. Se eu tiver uma que tem hierarquia superior, resolvido. Bruno, não. Elas têm a mesma hierarquia. O que eu faço? Eu não posso usar hierarquia mais. Eu vou olhar o seguinte. As duas leis versam sobre o mesmo assunto. As duas, tanto que estão confrontando, né? As duas leis têm a mesma hierarquia. O que eu vou fazer? Eu vou olhar qual é mais recente. Isso é a mesma coisa que dizer que a lei mais antiga foi tacitamente revogada pela lei mais nova. Entenderam o que é revogação tácita? Depois eu dou alguns exemplos para vocês, ok? Tem vários exemplos que nós podemos usar o Instituto da Revogação Tácita para dizer qual lei está valendo. A lei mais nova, ela tem preferência sobre a lei mais antiga, porque a lei mais antiga foi tacitamente revogada pela lei mais nova. Bruno, mas isso é muito complicado. Isso não deveria acontecer. Não deveria, inclusive não é recomendado, tá? Há uma lei complementar, número 95 de 98, que diz que toda vez que uma lei tratar sobre o mesmo assunto que a anterior, ela deve expressamente revogá-la para evitar dúvida em nome da segurança jurídica. Segurança jurídica é uma coisa muito importante, tá, gente? Porque eu tenho certeza qual está valendo e qual não está. Mas veja, nem sempre isso é possível, porque às vezes no caso concreto é que vai surgir a dúvida. Surgindo a dúvida, eu tenho que resolver. O direito tem que dar solução para as questões. E eu vou resolver isso através da revogação tácita, tudo bem? Isso não deve acontecer, não é recomendado. É recomendado que se faça a revogação expressa, porém nem sempre isso é possível, de modo que, havendo confronto de leis no caso concreto, eu vou resolver pela revogação tácita. Bom, espero que vocês tenham atendido. Então eu tenho dois tipos de revogação no primeiro momento, ok? Eu tenho a revogação expressa e a revogação tácita. Só a título de curiosidade, o nosso novo Código Civil, que é de 2002, ele teve 1 ano de vacatio legis. Lembrando a vocês que a vacatio legis, se a lei não for expressa sobre o assunto, ela terá 45 dias. Se a lei for expressa sobre o assunto, ela poderá ter a vacatio legis que a lei determinar. Pode ser 1 ano, por exemplo. O Código Civil teve 1 ano de vacatio legis. Como ela pode entrar em vigor no dia da sua publicação e não ter vacatio legis alguma, desde que seja expresso. Se não estiver falando nada, a vacatio legis é de 45 dias. Já expliquei isso para vocês, né? Bom, a lei da revogação expressa e da revogação tácita, existe outra classificação das revogações. Existe a revogação total, conhecida como ab-rogação, e existe a revogação parcial, conhecida como derrogação. Vocês precisam memorizar isso. Como que eu faço? Ab é de absoluto. Absoluto é tudo. Então a ab-rogação é a revogação total. A derrogação é a revogação parcial. Como assim? Vamos de novo no Código Civil. O Código Civil de 1916 foi totalmente revogado. Totalmente. Então houve uma ab-rogação, ou uma revogação total. Já em relação ao Código Comercial, ele foi parcialmente revogado. Então houve uma derrogação. Como assim, Bruno? Se vocês olharem lá o artigo 2045, ele revoga inteiramente o Código Civil anterior, revogação total, e ele revoga só a primeira parte do Código Comercial de 1850.
Bruno, como assim? É porque o Código Comercial ele tem várias partes, tá? A primeira parte dele foi revogada, a outra parte não. Bruno, por que eles não revogaram uma lei de 1850? É porque, na verdade, é uma lei que trata do comércio marítimo. E ele trata de algumas questões que ainda são válidas, são bem úteis. Por exemplo, o navio entra pelo porto pela direita, sai pela esquerda. Se tiver algum navio com carga perecível, ele tem prioridade. Se tiver algum navio com alguém doente, ele tem que esperar. Enfim, são regras que ainda são válidas, são úteis, são atuais e são aplicadas até hoje. Então é uma revogação parcial, conhecida como derrogação. Macete para guardar. A abrogação é a revogação total, certo? A abrogação é a revogação total. Ab vem de absoluto, fácil guardar. E a revogação parcial é a derrogação. Tudo bem? Eu acho que por hoje tá bom. Depois nós continuaremos de onde nós paramos. Ainda vou falar um pouquinho mais de revogação, vigência, vigor. E a gente parte para a parte mais complicada, que é a repristinação. Tudo bem? Esse material já foi encaminhado a vocês. Bons estudos. Estaremos à disposição terça-feira durante o horário da aula no fórum. Depois de umas 2 ou 3 aulas, a gente faz uma live para falar sobre o assunto inteiro deste capítulo, tá bom? Grande abraço para vocês. Boa quarentena, juízo.